A mãe de Dervan se despede de Azize antes de sair para o hotel. Devran diz que também irá para lá e pede que Azize cuide de si mesma. Antes de sair, Perfin comenta que agora aquela casa também pertence a Nora e espera que, um dia, ela realmente a considere seu lar. Dervan se despede de Azize e dá 2 beijos em seu rosto. Azize fica sem graça. Quando eles saem, Azize liga para Zelihra e ela conta que as crianças já estão a caminho da escola. Azize explica que se atrasou, mas garante que logo irá encontrá-los. Antes que a conversa termine, Vera aparece e pede alguns minutos para falar com Azize em particular. Azize termina a ligação com a irmã e vai para a sala falar com Vera. Vera admite que foi muito difícil tomar coragem para procurar Azize. Ela conta que o amor por Devran a fez fazer coisas que jamais imaginou e revela que, embora Azize tenha se casado para proteger os irmãos, ela também abriu mão da própria família por causa dele. Em seguida, Vera confessa que sente como se sua verdadeira vida tivesse começado no dia em que conheceu Devran. Desde então, tudo passou a girar em torno dele. Se o perder, acredita que ficará sem passado, presente ou futuro. Ela pergunta a Azize se considera essa situação justa. Azize responde que, se Vera foi até ali apenas para descobrir se existe algo entre ela e Devran, pode ficar tranquila. Ela afirma que não pretende esconder nada e garante que não sente absolutamente nada por ele. Mesmo assim, Azize observa que Devran demonstra ciúmes e que Vera provavelmente o conhece melhor do que ela. Ainda assim, reforça que seus próprios sentimentos não mudaram e que continua sem enxergá-lo como um homem por quem esteja apaixonada. Vera pergunta se Azize está dizendo aquilo por pena, mas ela responde que apenas está sendo sincera. Em seguida, Vera faz um último pedido. Ela diz que Azize é uma boa pessoa e implora para que deixe Devran voltar para ela, afirmando que, sem ele, sente que perderá completamente o sentido da própria vida. No hotel, Yavuz descreve a um funcionário uma jovem que viu saindo do hotel. Ele conta que ela tem cabelo curto e loiro, olhos claros, é jovem e de estatura parecida com a dele. Em seguida, pergunta se alguém com essas características está hospedado no local. O funcionário explica que não pode fornecer informações sobre os hóspedes nem mostrar imagens das câmeras de segurança. Como alternativa, Yavuz entrega seu cartão de visitas e diz que a jovem deixou cair um colar de valor. Ele pede que, caso ela volte para procurá-lo, o funcionário entregue seu contato imediatamente. Nesse momento, Devran chega ao hotel e encontra Yavuz conversando com o recepcionista. Ao ser questionado, o funcionário prefere dizer que não sabe de nada e encerra o assunto. Yavuz então muda de assunto e lembra que agora é sócio de Devran. Ele avisa que uma carga chegará na manhã seguinte e que será necessário assinar os documentos da alfândega. Também reclama por precisar procurá-lo toda vez que precisa de uma assinatura e sugere receber uma procuração ou até ganhar uma sala no hotel para montar um escritório. Devran responde que não pretende lhe dar esse privilégio e pede que os documentos sejam enviados por outra pessoa, evitando que Yavuz apareça no hotel. Ele deixa claro que não quer que Azize veja o pai com tanta frequência por ali. Yavuz brinca dizendo que, para quem ouvir a conversa, parecerá que Devran está escondendo uma amante da própria esposa. Antes de ir embora, ainda provoca o genro, afirmando que ele é muito jovem para se estressar tanto e que pode acabar tendo um infarto. Depois que Yavuz sai, Devran pergunta ao funcionário o que ele queria. O recepcionista explica que Yavuz estava procurando uma pessoa que perdeu um objeto e fazia perguntas sobre ela. Devran agradece a informação e desce logo em seguida. Do outro lado, Melis se prepara para entrar na escola, mas seu prometido insiste em acompanhá-la. Ela diz que ele não precisa se incomodar, porém ele continua ao seu lado. Quando Melis entra, Semo se aproxima do rapaz e manda ele se afastar de Melis. Os dois acabam discutindo, e Semo deixa claro que não permitirá que ele volte a procurá-la. Melis chega e intervém para impedir que a briga aumente. Sozinho com Melis, Semo volta a pedir que ela fuja com ele. Afirma que está disposto a abandonar tudo para viver ao lado dela. Melis, porém, rejeita a proposta e diz que ele não tem condições de lhe oferecer a vida que ela deseja. Ela lembra que os dois não teriam dinheiro, dependeriam de ônibus ou até de caronas em caminhões para sobreviver e pergunta como ele pretende sustentá-la. Em seguida, manda Semo esquecer esse sonho e voltar ao trabalho. Mesmo ouvindo a recusa, Semo promete que ainda vai provar que pode lhe dar uma vida melhor e diz que um dia cuidará dela da forma como sempre sonhou. Melis rebate, afirmando que ele precisa de ajuda para aceitar a realidade. Ela ironiza a situação e sugere que ele procure um psicólogo ou converse com a orientadora da escola para entender por que continua insistindo em algo impossível.
No primeiro dia de aula das crianças, Balim pergunta por que Azize ainda não apareceu, já que ela havia prometido acompanhá-los. Os adultos explicam que Devran passou mal e, por isso, ela precisou ficar com ele. Mesmo assim, as crianças demonstram insegurança diante da escola cheia de alunos e dizem que sentem falta de Azize. Antes de entrarem, eles entregam sanduíches para que as crianças comam durante o intervalo. As crianças respondem que estão jejuando por causa do Ramadã, mas são orientadas a fazer um jejum parcial, já que ainda são pequenas e precisam de energia para acompanhar as aulas. Apesar da recomendação, uma delas insiste que pretende continuar o jejum até voltar para casa. Logo depois, a professora Nur os recebe e explica que Samet fará uma avaliação para definir se poderá entrar diretamente no segundo ano. Jabal permanecerá no primeiro ano. Ao ouvir isso, as duas crianças ficam preocupadas por terem que estudar em salas diferentes. Bal afirma que não quer se separar do irmão e prefere voltar para casa ficar sozinha. Diante da reação deles, os responsáveis autorizam a professora a levá-los enquanto conversam com a direção para encontrar a melhor solução. Depois de deixar as crianças na escola, Zeliha diz que vai ao supermercado comprar alguns produtos para casa. No entanto, Fidan percebe que ela está escondendo suas verdadeiras intenções e afirma que sabe que ela pretende encontrar Yusuf. Zeliha tenta negar, mas acaba pedindo que ela cuide das crianças por algumas horas enquanto resolve um assunto importante. Pouco tempo depois, Zeliha encontra Yusuf. Ela explica que não pode demorar porque está preocupada com as crianças na escola. Yusuf pergunta como ela está depois de tudo o que aconteceu na noite anterior. Zeliha responde que ficou mais tranquila ao vê-lo bem. Quando ela menciona Melis, Yusuf interrompe a conversa e afirma que esse assunto está encerrado. Ele diz que decidiu seguir em frente e que agora só consegue pensar nela. Yusuf também tranquiliza Zeliha dizendo que Semo já foi trabalhar e que não há risco de encontrá-lo por acaso. Em seguida, convida a jovem para sair e pergunta para onde ela gostaria de ir. Como Zeliha diz que não conhece muitos lugares, Yusuf sugere que os dois vão ao cinema. Zeliha aceita o convite e revela que nunca assistiu a um filme inteiro no cinema. Yusuf promete que, dali em diante, quer viver muitas experiências ao lado dela e fazer com que ela conheça tudo que nunca teve oportunidade de aproveitar. Apesar de aceitar o passeio, Zeliha lembra que precisa voltar logo para buscar as crianças na escola. Do outro lado, Azize chega ao hotel e encontra Devra. Ela explica que não conseguiu acompanhar as crianças no primeiro dia de aula porque Vera apareceu em sua casa e causou mais uma confusão. Devran se irrita ao ouvir o nome da ex-companheira e diz que já pediu várias vezes para ela manter distância de Azize, mas Vera continua desrespeitando esse limite. Azize esclarece que Vera não a ofendeu nem a ameaçou. Na verdade, a conversa fez sentir pena da situação da jovem. Ela diz que tentou se colocar no lugar dela e percebeu que Vera abandonou a própria família por amor a Devra. Por isso, acredita que ela não merece sofrer daquela maneira. Devra afirma que conversará com Vera para impedir que ela continue procurando Azize. No entanto, Azize pede que ele não resolva o problema com gritos ou humilhações. Ela explica que consegue compreender o sofrimento de Vera e acredita que ninguém merece ser abandonado quando está passando por um momento tão difícil. Surpreso com a atitude de Azize, Devran pergunta se ela realmente pensa daquela forma ou se está apenas tentando colocá-la à prova. Azize responde que não há motivo para testá-lo, já que o casamento entre eles é apenas um acordo. Mesmo assim, lembra que Vera precisa mais dele do que ela própria. Devran fica incomodado ao ouvir Azize reforçar mais uma vez que a relação dos dois é apenas um compromisso. Enquanto os dois conversam, um funcionário interrompe Devran para avisar que o chefe Ahmed se envolveu em outra briga no hotel. Ele explica que a discussão foi tão séria que vários funcionários ameaçam pedir demissão. Devran deixa a conversa com Azize para resolver o problema imediatamente. Em outra parte da cidade, Fida encontra com o tio e conta que Yusuf brigou com Semo depois que ele descobriu o relacionamento de Zeliha. Ela diz que não queria preocupar ninguém, mas teme que os dois acabem se machucando, pois conhece o temperamento explosivo do irmão e sabe que Yusuf também não recua diante de uma provocação. Fidan também desabafa com o tio. Ela afirma que está sobrecarregada porque Azize, Zeliha e o irmão vivem ocupados com os próprios problemas e acabam deixando as crianças sob sua responsabilidade. A jovem reclama que todos a tratam como uma criança, mas, quando precisam de alguém para cuidar dos pequenos, sempre recorrem a ela. O tio a tranquiliza e promete encontrar uma solução para que ela não fique sozinha com essa responsabilidade. Na escola,
a professora inicia as apresentações dos novos alunos. Samet se apresenta para a turma e, em seguida, incentiva a irmã Bao a dizer seu nome. Depois que ela se apresenta, a professora dá as boas-vindas aos dois, e os colegas recebem os irmãos com entusiasmo.